Chegou a hora de fazer aquela pergunta que não quer calar. Todo tema baseado no Bootstrap fica com a mesma cara? Entre as muitas perguntas do gênero que eu encontrei aí pela internet, essa aqui está muito bem respondida. Por que todos os websites parecem iguais? Respondendo esta questão, o autor deste artigo diz o seguinte: você conhece bem o estilo, um background de largura total, com uma imagem ou vídeo no cabeçalho, um texto em overlay, seguido por um pequeno bloco de texto e depois obrigatoriamente colunas com ícones. Não estou dizendo que isso seja mal. De fato, alguns desses sites são até bem bonitos e funcionam muito bem. É o que ele diz aqui na resposta. Ele dá aqui então esse exemplo aqui de como seria esse tema. Vejam aí, a brandmark aqui à esquerda, com os links à direita, uma imagem tomando todo o background aqui, o texto em overlay, alguns efeitos de animação, como esse botão que faz o scroll da página, um texto com alguma descrição, alguma mensagem. Aqui vem aquela parte de colunas com ícones, usando sempre o font awesome, como ele diz lá. Depois nós temos aqui mais alguns efeitos de animação, né? E seguido por um footer com algumas informações que também acabam seguindo uma certa padronização. Evidentemente, quando você usa um framework como o Bootstrap, o que você quer é exatamente facilitar o desenvolvimento e não ter que partir para uma criação de um CSS altamente personalizado a partir do zero. Isso não quer dizer, contudo, que o Bootstrap não permita uma variação bastante ampla do tema básico. Neste site aqui, Bootstrap Themes and Templates, do Wrap Bootstrap, vocês podem ter a ideia de alguns desses temas. Outro site interessante é o ThemeForest. Você faz aqui a pesquisa para Bootstrap, como eu coloquei aqui um filtro para o Bootstrap, e tem aí uma infinidade de temas. Eu separei aqui alguns, olha, esse stack. Todos são temas baseados no Bootstrap. Fazendo aqui uma rolagem rápida para você dar uma olhada nesse tema, um deles. O Django, outro tema baseado em Bootstrap. Veja que, de uma certa forma, eles vão seguindo aquele padrão que foi analisado naquele artigo, mas hoje em dia existe já essa padronização até como uma forma de você aproveitar. Esse aqui é outro, de você aproveitar a experiência do usuário, de não ter que ficar cada vez reaprendendo a roda para navegar lá nos temas. Mas você vê aqui por esses exemplos que a variação é muito ampla. Lógico que se você precisar de uma customização a um nível muito elevado, talvez seja mais interessante realmente partir do zero e desenvolver o seu próprio CSS com todo o custo que isso vai implicar, inclusive na manutenção depois do site. Mas nós vamos estudar no vídeo de hoje como customizar ou personalizar o Bootstrap para deixar as nossas páginas com essa aparência bacana. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então, recordando aqui, no nosso workflow, nós temos o arquivo SCSS, porque nós estamos trabalhando com o SAS, pré-compilador de CSS. Eu tinha criado aqui esse arquivo app.scss, que por enquanto está apenas importando todo o Bootstrap que nós instalamos com o Bower, está aqui nesse diretório Bower Components, aqui no Bootstrap.
Então nós já fizemos essa importação para poder usar todo o arquivo. Ele é compilado aqui no CSS app SCSS, está todo o Bootstrap aqui, veja que é um arquivo bem grande, né? Todo o Bootstrap está aqui no app CSS. Na página index.html, nós estamos usando o app CSS. Aqui está então a página como nós deixamos no vídeo passado, com a navbar, contendo aqui o nosso brand e os links. E se eu examinar aqui o código-fonte, vejam que eu estou referenciando exatamente o app CSS, que é o arquivo do Bootstrap, no seu estado expandido. Nós podemos também usar aquela forma de compactar e usar o arquivo minificado para carregar mais rápido. Então, está tudo funcionando, vamos adiante. Para nós fazermos a customização do CSS, sigam o seguinte conselho: nunca, mas nunca façam as alterações diretamente no arquivo do Bootstrap. Façam como nós estamos fazendo aqui. Nós vamos importar o Bootstrap original e nós vamos criar aqui um outro arquivo separado para o nosso CSS personalizado. E aí nós vamos importá-lo depois do Bootstrap, de forma que qualquer alteração que nós façamos no nosso vai sobrescrever as configurações ou as definições contidas no arquivo original do Bootstrap. Então vamos fazer isso. Aqui no meu diretório SCSS, nós vamos criar um arquivo novo, seguindo o padrão, começa com underline, eu vou chamar de custom.scss. Eu estou usando essa terminologia em inglês porque o inglês se tornou o idioma, a língua franca, como se diz, né? O idioma padrão para desenvolvimento web. Então fica fácil depois a gente consultar documentação e tudo mais, porque esses termos lá na documentação você vai encontrar em inglês. Além disso, na semântica criada nos padrões HTML5 e CSS3, é importante que você mantenha aquelas definições padronizadas. Então, eu já tenho aqui o meu arquivo custom SCSS, eu vou importá-lo aqui, import, nós vamos importá-lo aqui no app SCSS, que é o arquivo com todo o código CSS. Como ele está no mesmo diretório, eu não preciso referenciar nada além, a não ser o nome do arquivo, que é o custom. Vejam que nós não usamos nem o underscore e nem a extensão SCSS na importação. Basta essa inclusão tal como nós fizemos aqui. Vamos salvar. E eu já vou, então, aqui no meu arquivo SCSS, incluir uma alteração de estilo para nós testarmos. Eu coloquei, então, aqui o browser ao lado do editor, para vocês acompanharem as alterações. O Live Reload está funcionando, já está ativado aqui no browser. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: nós vamos acrescentar aqui uma linha laranja, com essa cor aqui, laranja. Então, usando o SES, nós podemos fazer o seguinte: definir uma variável com a nossa cor primária, que vai ser esse laranja aqui. Eu posso usar essa ferramenta Color Picker, e ele vem aqui e permite que eu selecione essa cor. Veja que ela já pegou ali e eu tenho o código dela aqui, olha, para utilizar como cor primária. Eu vou usar esse laranja como cor primária. Vamos copiar e vou colar aqui. Eu tenho aqui essa extensão no VS Code que já me dá a cor ali, olha. Bem legalzinho isso. Aqui então vamos usar no
O elemento, se você quiser descobrir qual é o elemento que nós vamos configurar, usa as ferramentas do Chrome. Inspect, vamos aqui, olha, que elemento que é esse? É o elemento navbar, esse elemento que nós estamos usando, navbar. Pegar aqui, navbar. Nós vamos modificar então o estilo dessa classe. Ponto navbar, border, button. Aí agora, essa é a vantagem do Cessa. Eu vou usar aqui a minha primary color. Vamos pôr uma espessura de 3 pixels e solid como forma que ele vai se apresentar. Então, como eu estou dizendo, olha, usando o Cessa você pode usar a variável e essa primary color nós vamos usar em outras classes, e se eu quiser alterá-la, basta alterar a variável. Então, vão estudando aí, quem ainda não sabe trabalhar com Cess, vale a pena porque é o padrão hoje aí no desenvolvimento web. Para vocês verem o efeito disso, eu já vou salvar aqui, olha. Está lá a linha que nós colocamos aqui embaixo. Eu vou definir aqui uma opacity de 0,9 para dar um certo grau de transparência nessa navbar. Que ela clareou um pouquinho aqui porque ela está transparente em relação ao fundo. Quando nós acrescentarmos uma fotografia, uma imagem aqui no background, vocês vão ver que aparece aquele difuso ali, aquele overlay que é tão comum o uso hoje em dia no desenvolvimento, conforme nós vimos naquelas páginas lá. Esse link aqui também eu acho que está muito pequeno o tamanho da fonte. Como descobrimos qual é, vamos aqui em Inspect, ele vai te dar qual é o elemento que está sendo configurado, né? Então é o navlink. Estão vendo aqui embaixo? Navlink é o nome da classe que está sendo aplicada nesse elemento. É essa classe que nós vamos sobrescrever, classe navlink. Vamos pôr aqui um font size de 1.3 rem. Essa unidade de medida rem também está sendo usada agora como padrão. No Bootstrap 4, a unidade utilizada é o rem. Então procurem padronizando também as suas unidades para a mesma que o Bootstrap usa. Tem problema usar outra, mas a gente já vai usando essa padronização mais moderna. Vou salvar aqui, olha. Já aumentou aqui o tamanho, então, da fonte para um tamanho maior. Ficou mais legal assim. A próxima coisa que eu vou personalizar é o background. Em vez de branco, nós vamos colocar uma cor mais escura. Então eu vou definir aqui mais uma variável. Vou chamar de BG para background custom color. Dar esse nome. E aqui nós vamos pôr um cinza quase preto, 333. Aqui nós vamos definir então uma cor para o body, background, o que vai ser? BG custom color, que foi a variável que eu defini ali. E vamos pôr color, que é para o texto. A gente define aqui mais uma variável, font color. Essa nós vamos deixar como branco. Então a color aqui vai ser a font color. Vamos salvar. E está aqui o background já mais escuro, um cinza bem escurão, quase preto. Observem aqui que todo esse código que eu estou escrevendo em Sass aqui, no meu arquivo custom SCSS, vai sendo compilado pelo Gulp no app SCSS. Começa com o Bootstrap, que é o primeiro que nós importamos, e lá no final do arquivo, veja que aqui bem no finalzão, ele acrescenta aquelas propriedades que nós colocamos. O body, navbar, navlink, e substitui as variáveis pelo valor delas. E esse é o arquivo que vai ser carregado lá no browser, que não entende nada
de SCSS. Ele só trabalha, ele só compreende o CSS. Vamos até fazer o seguinte para ficar mais claro. Aqui no Custom SCSS, vamos colocar aqui um comentário. Tem que ser esse comentário que começa com barra asterisco e termina com o asterisco barra, senão ele não aparece aquele comentário de 2 barras. Esse tipo de comentário aqui, olha, ele é eliminado pelo compilador. Então qualquer comentário que a gente queira que apareça lá tem que estar entre o barra asterisco. Então aqui nós vamos colocar o nome do arquivo, custom.scss. E agora quando eu for lá no app.scss, aparece aqui, olha, o nome do meu arquivo, custom.scss, que é essa parte final aqui que foi compilada pelo Gulp. Tem vídeos anteriores em que nós explicamos isso. A única coisa que não aparece aqui são esses nomes de variáveis aqui, porque no arquivo compilado, o arquivo CSS compilado, elas são já substituídas pelo código correspondente, porque o browser não entende nada de variáveis, certo? Só o CSS fixo. Então vocês vejam que as cores vão sendo substituídas pelos seus valores no arquivo CSS. Bom, pessoal, então é isso. Por enquanto nós vamos ficando por aqui para manter os vídeos dentro daquele nosso padrão de tempo. Voltamos no próximo, espero contar com a audiência de vocês. Estão aí os links para o meu site, .gpp.com.br. Também tem aí o link para o GitHub, onde tem todo o código-fonte que nós estamos utilizando. E acrescentei agora também o meu link no Twitter, se quiserem me dar a honra de seu seguimento, é o GaetaJA. Então, aguardo vocês no próximo vídeo para darmos continuidade à introdução de mais alguns elementos. Nós vamos montar uma página dentro daquela tradição bootstrapiana, digamos assim. Até lá, minha gente. Muito obrigado pela atenção.